Fala, meus amigos são paulinos, uma excelente segunda-feira. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Tricolor após essa ótima vitória contra a equipe do Botafogo no Morumbi neste domingo. Estou trazendo um corte com essas últimas informações dessa vitória e também já virando a chavinha pensando no jogo contra a LDU lá na altitude do Equador. Estou trazendo um corte com essas últimas informações. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar sua opinião aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. A gente volta para a capital paulista, a gente vai ali para o outro lado do CT que fica na Marquês de São Vicente. A gente falou com o Felipe Brizola no Palmeiras, agora Léo Lepre tá do lado tricolor lá da Barra Funda. Ô Léo, São Paulo venceu, encostou no G6, mas eu quero saber de Wendel e Enzo, né? Porque fica essa preocupação, quinta-feira já tem jogo decisivo pela Libertadores. Boa tarde. Fala, Vini, tudo bem? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, se você vê carro saindo aqui é porque o treino acabou agora, o São Paulo treinou já pela manhã pensando nesse jogo da Libertadores na quinta-feira. Tá saindo, tem jogador saindo. O Oscar passou há pouco aqui, a gente acenou, tentou falar com ele ali, ele não quis, foi embora direto. Enfim, o São Paulo está saindo porque treinou de manhã, viaja na quarta até em voo fretado, né, até Quito, onde vai enfrentar a Liga. E é importante esses detalhes que você ressaltou, porque o São Paulo teve um problema ontem nas duas laterais, né? O Enzo e o Wendel. O Enzo saiu lesionado e o Wendel, que entrou no lugar dele, se lesionou, músculo adutor. O Wendel está passando por exames agora de manhã, já fez uma ressonância. O São Paulo vai ter a noção da gravidade da lesão, se é séria, se não se preocupa, até o fim da manhã, né? Daqui a pouco, até o começo da tarde. E o Enzo, o que a gente tem de informação dentro do São Paulo é que ele está tudo bem com ele joga, está confirmado. Inclusive, a gente recebeu até uma informação curiosa. Quando a gente vai perguntar sobre o Enzo dentro do São Paulo, o pessoal fala assim, ele é feito de pedra, ele não machuca nunca. O cara pode torcer o tornozelo, pode ter lesão muscular, ele está todo o jogo. Inclusive, o Crespo deu esse detalhe ontem na coletiva depois da vitória por 1-0. Uma vitória muito importante porque o São Paulo tinha 9 desfalques entre lesionados e suspensos, né? Então, devem voltar ao time titular, tanto o Bobadilla quanto o Luciano para reforçar o ataque, que ganhou ontem também a esperança do Dinheiro, né? Um camisa 9 mais clássico, já que ele voltou a fazer o gol, marcou o primeiro dele com a camisa do São Paulo. Então, o Dinheiro volta ali nessa mesa, nesse baralho que o Crespo tá mexendo, né? Que ele tá embaralhando. Agora apareceu então a carta do Dinheiro. Uma informação sobre o Lucas. O Lucas ainda não tem condições, o Lucas não deve estar nesse jogo então de quinta-feira pela Libertadores. A esperança é que, se tudo correr bem, tudo correndo bem, ele estará disponível para sentar no banco no jogo de volta contra a Liga pelas quartas de final da Libertadores. Então o torcedor ainda precisa ter mais calma, mais paciência quando o assunto é Lucas. Vini? Todo cuidado é pouco, né, Léo? Porque tá voltando de lesão e acho natural, prudente essa volta com calma. Quinta-feira, São Paulo e LDU fora de casa, desafio da altitude. Um abraço pro Léo Lepre, agora a gente volta. O Botafogo eliminado de tudo, menos o Campeonato Brasileiro. E eu não entendi a escalação. Danilo de ponta direita, mexeu no time, Marlon Freitas no banco. Olha, não sei não, hein? De vez em quando eles inventam muito. E a crítica, na minha opinião, tem que ser feita. Agora o São Paulo não tem nada a ver com isso. Jogando diante do seu torcedor, Cicinho foi lá, sério, firme e conseguiu um resultado de placar curto, 1-0, mas que valeu 3 pontos. Exatamente, Renato. E em meio a todos esses desfalques, o Crespo consegue encontrar uma equipe competitiva, né? A gente vê o Dineno fazendo gol, isso é bom. O Rigoni voltando e já dando as caras, que é um cara, assim, que com a camisa do São Paulo, ele pode retomar o bom futebol dele. O Luan voltando, o Luan jogando um bolão, assim. Então, o Crespo vai dando essa confiança aos jogadores e passa muito pela questão do Crespo, que em 11 jogos são 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Então, assim, o São Paulo torna-se cada dia mais uma equipe competitiva e fez isso contra o Botafogo e agora é concentrar para a Libertadores, que é outra pauleira, é uma outra competição, mas o caminho do São Paulo é muito bom. Então, a hora que voltar, né, se voltar, no caso, as peças aí na qual o São Paulo tem a sua melhor
digamos assim, o seu melhor rendimento, que é o Lucas, o Oscar, enfim, o São Paulo vai ficar ainda muito mais forte. Ronaldão, é o seguinte, o São Paulo chega à mesma pontuação do Botafogo, o time carioca tem uma vitória a mais, e agora o Ronaldo comentarista, não o Ronaldo torcedor. Quais são os limites para esse São Paulo, no Brasileirão e também na Libertadores, para você? Olha, pelo que está apresentando o Crespo, mesmo com desfalques, né, essa equipe, ele consegue ter um plano de jogo, é impressionante, porque o jogo foi difícil contra o Botafogo. E o filho do homem tá dando mole aí, o filho do homem, eu falei na sexta-feira, eu tentei até preservar um pouquinho, mas daqui a pouco o Textor vai dar na medalhinha dele, porque só para de inventar, irmão. Inventou. Vai inventar contra o São Paulo, jogando na casa do São Paulo, já caiu das competições aí, agora só tá no Brasileiro, vai fazer o que no Brasileiro? Passar vergonha com o Botafogo? Agora o São Paulo tá num caminho onde tem um treinador atuante, isso é legal. O Crespo voltou com uma outra pegada no São Paulo, porque a primeira passagem dele aqui também foi muito, né, de love, aquele negócio de amor. Mas ganhou um Campeonato Paulista naquela passagem, não vencia nada desde 2012. Então, mas também não estava com essa força toda, foi mandado embora até. Aí o Rogério Ceni já estava ali no estacionamento, falou, vou assumir aí, tá ali coisa. Tava onde? Tava no estacionamento. Por incrível que pareça, o Rogério Ceni estava passando naquela época, já entrou e já assumiu o time do São Paulo. Acho que prejudicou o Crespo na primeira passagem foi exatamente essa sombra do Rogério Ceni. Hoje ele já tem mais liberdade para trabalhar. Então, assim, não tem essa sombra de um ídolo por trás. Mas a questão também, acho a pandemia, Cicinho. Não tinha torcedor no estádio, não tinha tudo, então estava muito fechado. Então isso também acabou atrapalhando. Porque isso também ajuda a equipe de São Paulo jogando principalmente no Morumbi. Então, no Campeonato Brasileiro, mesmo com esses problemas todos no setor ofensivo, Jailson. Mesmo com problemas no setor ofensivo, mesmo mesclando, né, preservando alguns jogadores, por exemplo, o Arboleda, enfim, preservando alguns jogadores por conta da Libertadores, agora no meio da semana contra a LDU. E, assim, pro São Paulo a notícia é maravilhosa. Até brinquei com o Viola quando a gente entrou aqui no estúdio, né? Não tem como reclamar de absolutamente nada de ontem, porque você mesclou, você entrou com Tapia e o Dineno no ataque. Completamente, a terceira, quarta opção do ataque do São Paulo. E você mesmo assim consegue vencer um jogo contra um adversário direto. Sim. Na briga ali pela Libertadores via Campeonato Brasileiro, o São Paulo conseguiu vencer um adversário direto. E aí fica a bronca pelos torcedores do Botafogo por conta da escalação. Porque o São Paulo tem motivo para adaptação, para você preservar alguns jogadores, porque o São Paulo ainda está na Libertadores. O São Paulo vai disputar jogo importante essa semana. O Botafogo vai jogar uma partida atrasada, também um duelo direto pela vaga na Libertadores com o Mirassol. Então, assim, o Botafogo, na minha concepção, tinha uma oportunidade grande ontem, por conta da preservação, né, do Crespo a alguns titulares, no duelo direto pela Libertadores, e perdeu. E agora fica aí essa chave, o jogo contra o Mirassol atrasado também. Mais um jogo de 6 pontos. E uma pena para o São Paulo aqueles pontos que ele não somou no começo do campeonato, porque mesmo o Crespo somando tantos pontos com o time, parece que o São Paulo não consegue entrar de vez ali naquela disputa por um G4, apesar das vitórias. Pois é quase que um novo campeonato, né? O São Paulo, assim, é uma nova fase, é uma nova vida ali, né? De tudo que está acontecendo. E aí, de fato, ele está desempenhando justamente no momento muito acirrado das outras equipes que brigam ali na parte de cima da tabela. O Mirassol vem mantendo uma sequência muito boa, né? De resultados e aí o São Paulo ele tem outros concorrentes também. Quem está lá em cima não perde ponto, exatamente, né, exatamente. Quem está lá em cima não perde pontos. Mirassol, Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo, exatamente. A gente teve o tropeço do Bahia aí, que a gente vai precisar acompanhar. Mas falando sobre o trabalho do Crespo, assim, as peças elas mudam e ontem ficou evidente que é muito sobre trabalho, né? Assim, a equipe continua desempenhando com uma ideia muito clara de jogo, independentemente de quem entra. É o segundo, é o terceiro, é a quarta opção, né? O quarto atacante entra para executar exatamente o plano de jogo do Crespo. O Botafogo com muitas dificuldades, né? O David ontem, ele até fala da parte emocional da equipe depois da eliminação para o Vasco, os jogadores com dificuldade de executar, de mobilização, ele mexendo nas peças, ainda sem Montoro, falou da ausência do Barbosa, enfim, é muita coisa aí para o David resolver. Ele ainda não consegue ter a regularidade que o Crespo e o trabalho que o Crespo já consegue ter no São Paulo. Eu estava contando aqui para lembrar, Arboleda, Marcos Antônio e Ferreirinha. Os preservados ali ontem. O Marcos Antônio entrou ali, mas os preservados já pensando na Libertadores. E o que você falou de trabalho, destacando o Enzo pelo lado esquerdo, que fez o cruzamento até pro Dineno, Cédric subindo de produção pelo lado direito também, lá pela ala. Mas o meu destaque do jogo de ontem, Rodriguinho.
Foi melhor mesmo. Rodriguinho jogou muita bola novamente. Sim. Caindo pelos dois lados, sendo ali o auxiliar, né, do Cédric quando ia pelo lado direito, também pelo lado esquerdo com o Enzo. Então o Rodriguinho novamente se destacando aí nesse jogo do São Paulo, trabalhando muito bem com as duas pernas, tentando clarear as jogadas. Então fica o meu destaque, porque o Crespo vai ganhando peças aí pro objetivo, né, principal, que é a Libertadores. A gente já quase não fala, né, da ausência de Lucas, da ausência de Oscar, Caleri, enfim. Exato, das contusões todas, né, que envolveu os 3 centroavantes no joelho, né? Então é isso, São Paulo agora, nessa semana também vivendo o Conmebol Libertadores e a maior cobertura está por aqui. O Crespo, que ele evita falar do jogo seguinte, mas falou um pouquinho sobre o jogo do São Paulo nesse meio de semana contra a LDU, quinta-feira em Quito. Mas, sobre o jogo, tá aí o gol do Dineno, Arnaldo. O ataque era ontem Dineno e Tapia, que deu contra o recado. Na verdade, vou falar, o jogo mesmo era para o São Paulo poder ter feito mais. Teve chance de fazer mais. Foi 1-0, mais uma vitória do Crespo, já é o 7º colocado. O São Paulo está colado agora justamente no próprio Botafogo. E parece, não sei qual que é a sua análise, que entre sai quem sai, o time tem um padrão muito claro do jeito de jogar. Tem, no Campeonato Brasileiro tem mesmo. A despeito de tantos desfalques, jogo a jogo, né? Talvez esse tenha sido o time mais estranho, né, dessa trajetória no Brasileiro. Com uma dupla de ataque nova, com um estreante na zaga, sem os 2 pilares no meio de campo, Marcos Antônio e Bobadilha, mas o São Paulo jogou bem desde o começo. Eu vejo assim, né, curioso, né? Por isso que também o dinheiro não é tudo, ou não é tudo, pelo menos no primeiro momento. O Botafogo, que investiu como Palmeiras e Flamengo, é um time muito desorganizado, e o São Paulo é um time muito organizado. Muito. Né? Então essa foi uma diferença. 1-0 não refletiu que foi o jogo. São Paulo, 2 bolas na trave, volume total. O Rafael não fez. Esse foi o lance mais perigoso do Botafogo, num erro do Alan Franco. E o São Paulo só perdeu o controle quando o Rodriguinho... Aí que tá, né? É diferente a situação do Crespo, dado o Abel, dado o Felipe Luiz. Porque uma coisa é ter um plano bom pro jogo. A outra coisa é quando você começa a perder os jogadores. E quando o Rodriguinho... sente e pede para sair, ele não tinha ninguém para fazer a função no banco. Só tinha um menino da base, o Pedro Ferreira, que nunca fez um jogo pelo profissional. Aí ele coloca o Luan. Até o Luan achar o lugar dele no campo, e aí ele quase faz um gol, o Luan entra, o Marcos Antônio muda de posição, e aí o Marcos Antônio perde a utilidade, aí o Botafogo teve 1 ou 2 arrancadas, e o Crespo rapidamente reposiciona o Luan. E aí o São Paulo volta a ter as bolas do jogo, a bola na trave do Rigoni e essa mesmo do Luan. No Brasileiro, Tironi, é raro a gente apontar uma partida ruim do São Paulo com o Crespo. Eu acho que o São Paulo fez muitos pontos e jogou quase todas as vezes bem, inclusive quando perdeu do Cruzeiro, né? 7ª vitória em últimos 10 jogos, se eu não me engano, né? Então, né? Em casa voltou a ser um time muito forte, como habitualmente era, né? O São Paulo não ganhava do Atlético Mineiro há muito tempo, ganhou. Não ganhava do Botafogo há muito tempo, ganhou. E vai, enquanto não vem a Libertadores, vai se colocando numa posição de possível resgate via brasileiros, que ele foi eliminado, que eu acho que é o papel do São Paulo, né? E... agora, eu acho que é um outro tipo de desafio, porque na Libertadores, o São Paulo passou do Atlético Nacional, mas ele não jogou bem. Bem, como vinha jogando no Brasileiro. Lá não jogou mesmo, e no Morumbi jogou primeiro tempo, né? Então, talvez reprisar ou replicar o que está fazendo na Libertadores seja o desafio. Deu para perceber também que pós-janela... a comparação, vou comparar de novo com os outros times brasileiros da Libertadores, né? Palmeiras e Flamengo. O São Paulo ficou muito forte do meio para trás, acho que ele já era forte, agora com o Tolói, com o Mailton, com a recuperação dos laterais e tudo mais, você tem do meio para trás muita gente boa, mas do meio para frente falta acabamento, falta refino, falta... né? Não vou falar que falta Vitor Roque, ou falta Rascaeta, ou falta Samuel Lino, ou falta Pedro, porque seria uma covardia. Mas, né, sem 3 centroavantes machucados, ontem o Luciano não estava, o Ferreira não estava, falta um pouco de requinte de finalização, é natural. São os limites do São Paulo para a temporada. Tolói, primeira vez, estreou muito bem, jogando pelo lado direito da defesa. Rigoni entrou no segundo tempo, foi bem também.
Mas são 2 jogadores rodados, né? São jogadores experientes, que podem até ajudar na Libertadores. Libertadores e LDU e Quito é uma outra conversa, é um outro tipo de jogo. E o que o Crespo, sem querer respondeu é que, e deu para entender, que ele não quer superestimar a questão da altitude. Né? Ele não quer, ele falou, é uma coisa que eu levo em consideração, eu já joguei, sei como é que é, mas eu não quero que isso fique como o fantasma maior, e não como joga a LDU, como é a LDU por esse jogo da quinta-feira, que é um jogo muito desafiador, né? É uma outra pegada. Toda vez que jogou lá, o São Paulo penou com qualquer técnico, com qualquer elenco. E vai ser um desafio novamente lá, o Quito a primeira partida e depois o jogo da volta no Morumbi na outra quinta-feira. A impressão é que ele vai, contra a LDU, definir o parceiro do Luciano mais em cima da hora, no ataque. E a minha dúvida é se ele vai com o Rodriguinho desde o início ou se ele vai colocar mais um jogador de marcação. Contra o Atlético Nacional, ele foi com um jogador de marcação, né? Ele foi com o Alisson, lá em Medellín, e não deu certo. Mas temos que considerar que o Rodriguinho ainda é um jogador em formação, é um jogador que tem bons e maus momentos no jogo, ainda a questão física pesa, para ele definir qual a melhor formação para enfrentar a LDU na quinta-feira. Massa, dentro de campo tá aí, bonito. Bonito não, tá bom São Paulo, mas o Botafogo, rapaz... Eu queria só falar um pouquinho do São Paulo, se você me permite. Acho que a maior virtude do Crespo é conseguir tirar dos 11 que ele tem o máximo o tempo todo. E desde o início tem sido assim. Uhum. Desde a chegada dele, quando o São Paulo estava ali, rebaixamento, olhando, será que ele conseguiu rapidamente, nem tanto, porque ele também teve o período de Campeonato Mundial de Clubes para trabalhar um pouco, né? Mas ele conseguiu incutir um modelo de jogo e esse modelo é muito forte. Com o mínimo, o São Paulo entrega o máximo e entrega uma consistência defensiva que me deixa, eu acho interessante. Quer dizer, em nenhum momento o Botafogo conseguiu jogar contra o São Paulo. O São Paulo marcou muito mais do que jogou e mesmo assim teve gol anulado, o gol anulado, né, do Tapia. Anulado, 2 na trave. 2 na trave, uma até com requinte de crueldade, porque ela bate na parte de dentro da trave e sai. Né? Então, acho que tem sido essa a questão. O treinador conseguir tirar tudo. E ele partiu de um princípio muito simples do futebol, que é uma defesa forte. Isso em Copa vai longe, cara. Eu acho que se o São Paulo repetir o jogo contra a LDU, que fez contra o Atlético Nacional, perde o jogo. E talvez a vaga, né? Aí é outra, aí não sei, vamos esperar. Mas aquilo que a gente viu, talvez tenha sido o pior jogo do São Paulo com o Crespo. Aquilo foi um horror. Pior que contra o Flamengo. Né? Até que contra o Flamengo, beleza, né? Porque lá contra o Atlético Nacional foi um negócio realmente... O São Paulo não fez nada dos 4 aspectos mais simples do jogo, o São Paulo não conseguiu executar. Né? Agora... E vou trazer aqui uma matéria interessante falando sobre Dineno, né? Abre aspas, Dineno desencanta e aumenta leque de opções do São Paulo para a Libertadores. Centroavante marca em seu 5º jogo pelo tricolor e pode ser titular novamente na quinta-feira contra a equipe da LDU lá no Equador. Na quinta-feira, o São Paulo enfrenta a LDU do Equador fora de casa às 19 horas, horário de Brasília, pela partida de ida das quartas de finais da competição continental. E Crespo, cheio de problemas com jogadores lesionados, terá mais opções para montar esse ataque. Contra o Botafogo, o treinador do São Paulo tinha poucas peças para o setor ofensivo. Luciano suspenso, Ferreira com dores no adutor, aumentaram a lista de desfalques que já tinha Caleri, Ryan Francisco, André Silva e propriamente o Lucas. Diante da LDU nesta quinta-feira, o São Paulo terá menos problemas no ataque. Luciano e Ferreira estarão à disposição e devem ser titulares, mas o gol marcado por Dineno no último domingo aumentou a disputa por uma vaga. O jogo contra o Botafogo foi o segundo de Dineno como titular do São Paulo. Antes ele havia começado jogando contra o Sport.
o gol aos 6 minutos da partida no Morumbi, porém foi o primeiro pelo tricolor. Agora o técnico Hernan Crespo terá de decidir quem será titular contra a LDU. A tendência é de que os escolhidos sejam Luciano e Ferreira. Mas aí deu uma boa opção para o Crespo, pensar se quiser um cara mais de dentro da área, que consegue fazer uma proteção, dar um trabalho para um zagueiro. E aí vamos ver como o Crespo vai preparar esse time na questão se o time vai jogar em contra-ataque, se o time vai usar muito bola longa. E aí a gente vai saber aí durante a semana dessa preparação com essas últimas informações, porque vale uma vaga importantíssima nas semifinais da competição para o São Paulo buscar esse tetracampeonato. Trazer um bom resultado lá do Equador é importantíssimo para conseguir decidir aqui no Morumbi diante da torcida, que estará com certeza o Morumbi lotado na próxima semana. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!